Você já reparou que todo brasileiro quer ficar rico, mas quase nenhum aceita construir riqueza? É impressionante. Todo mundo quer resultado, mas quase ninguém quer caminho. Eu estou há mais de 50 anos investindo na Bolsa e posso te garantir uma coisa: o mercado financeiro não recompensa velocidade, ele recompensa disciplina e consistência. E é por isso que, antes de te mostrar o passo a passo para comprar a sua primeira ação, eu preciso te fazer uma pergunta séria. Você quer especular ou quer investir na geração de riqueza? Porque se a sua resposta for ganhar dinheiro rápido, já pode parar o vídeo agora. Esse vídeo não é para você. Agora, se você quer aprender como eu construir patrimônio sendo sócio de empresas que crescem e pagam dividendos durante décadas, aí sim, preste atenção em cada linha. Eu vou te mostrar exatamente como começar do jeito certo antes de tocar em corretora, antes de clicar em comprar qualquer papel. E já aproveita e comenta aqui embaixo uma coisa. Você investe hoje com foco em longo prazo ou ainda acredita que precisa prever preços para ganhar dinheiro? Eu leio os comentários e é ali que eu vejo quem está mentalmente preparado para ser investidor de verdade. A primeira coisa que eu precisei entender lá atrás, quando eu ainda engraxava sapato na porta do pregão, é que quem entra na bolsa para ganhar dinheiro está começando pelo motivo errado. Eu nunca entrei para ganhar dinheiro, eu entrei para gerar riqueza. E isso muda absolutamente tudo. Riqueza não nasce de um preço que sobe, riqueza nasce de um negócio que produz. O preço oscila, o lucro compõe. E é por isso que antes do seu primeiro clique, o que vai determinar se você vai vencer nesse mercado não é a quantidade de dinheiro que você tem, é a postura que você assume diante dele. A maioria entra procurando qual ação comprar. Essa é a pergunta errada. A pergunta certa é: por que eu compraria essa empresa? Porque quem procura qual está atrás de dica, quem pergunta por que está atrás de verdade, e a verdade é simples. Eu só compro uma empresa quando ela gera riqueza real, caixa, lucro e dividendo, e tem capacidade de repetir isso por anos ou décadas. O resto eu ignoro. Pode ser modinha, pode estar em todas as manchetes, pode estar subindo. Se não gera riqueza para o acionista, não me interessa. E é justamente aqui que 90% das pessoas se perdem antes mesmo de comprar a primeira ação. Elas entram no mercado com a mentalidade errada. Querem adivinhar preço, querem descobrir se agora é hora de entrar. Querem encontrar o papel que vai dobrar de valor rápido. Isso não é investimento, isso é especulação. E especulação, mais cedo ou mais tarde, cobra o preço mais caro que existe, a frustração. Eu sempre repito, eu não compro ação, eu compro a participação num negócio. E um negócio só me interessa quando ele é lucrativo, sólido e compartilha esse lucro com o acionista. Porque é o dividendo que reforça o seu caixa, não a sua torcida. Quer saber quem perde dinheiro na bolsa? O curioso impaciente. O sujeito que entra para ver o que acontece, ele acredita que precisa acertar o momento certo. Ele fica olhando o gráfico no celular como se fosse termômetro de hospital. Ele não entendeu que preço é consequência, fundamento é causa. Eu não acordo para checar preço. Eu acordo para checar se a empresa continua lucrando e se continua repartindo esses lucros comigo. Quando você entende isso, você nunca mais pergunta quanto essa ação pode subir. Você passa a perguntar: quanto essa empresa pode me pagar ano após ano pelos próximos 20, 30 anos? Quando eu compro uma ação, eu não pergunto se vai subir. Eu pergunto se essa empresa tem capacidade comprovada de gerar e distribuir lucro com consistência. O meu método começa sempre com 3 perguntas simples. Eu recomendo que você anote. 1. Essa empresa ganha dinheiro de verdade ou depende de milagre, modinha ou storytelling de mercado? Se ela não gera lucro recorrente, eu ignoro. 2. Ela reparte esse lucro com o acionista? Paga o dividendo ou só faz crescer ego de CEO e manchete para a imprensa? Eu só fico onde o fluxo financeiro chega na minha conta. 3. O setor dela é essencial, perene, previsível?
Se parar de existir amanhã o país para junto, eu digo sempre, eu invisto em empresa que mesmo se um raio cair na bolsa, ela continua funcionando no dia seguinte. Quando a resposta é sim, para essas 3 perguntas, eu não espero o preço perfeito. Porque quem espera preço, perde tempo. E quem perde tempo, perde compounding. Eu começo a comprar aos poucos, com disciplina, com reinvestimento de dividendos, sem ansiedade. Entenda, não existe melhor momento para entrar. O melhor momento foi ontem. O segundo melhor é quando você muda sua mentalidade e age como dono, não como apostador. O caminho começa antes de você abrir a corretora. Porque se você entrar sem consciência, você vai agir como os 90% que perdem dinheiro e não como os 10% que constroem patrimônio. Passo 1, entender que você não vai comprar ação, você vai comprar participação numa empresa. Isso significa, nunca clique em comprar sem saber como a empresa ganha dinheiro e como ela te recompensa via dividendos. Se você não consegue explicar isso em voz alta para alguém, em menos de 30 segundos, pare tudo. Você não está pronto. Passo 2. Escolha uma corretora confiável e configure como investidor, não como trader. Tire da frente qualquer função que te faça virar jogador de cassino. Notificação de oscilação, gráfico piscando, ranking de mais negociadas, lista de recomendações do dia. Isso destrói investidor iniciante antes mesmo da primeira compra. Passo 3. Abra o home broker, mas não compre ainda. Primeiro, abra o livro de ofertas. Observe a oscilação e aprenda uma coisa. O mercado se mexe rápido, mas sua estratégia não pode se mexer junto. Você precisa treinar a mente antes do dedo. Passo 4, selecione uma. Empresa essencial, lucrativa, consistente e que paga dividendos regularmente. Não pergunte qual está barata. Pergunte qual continuará me pagando por décadas se eu nunca vender. O foco não é preço de entrada, é capacidade comprovada de gerar caixa. Passo 5. Faça a primeira compra fracionada pequena só para estabelecer compromisso, não para acertar o momento. Se você esperar confiança absoluta, você nunca vai agir. Você começa pequeno não porque tem medo, mas porque tem estratégia. O maior erro do iniciante acontece depois da primeira compra. Ele compra e no dia seguinte começa a acompanhar o preço como quem acompanha exame de laboratório. Se sobe, acha que acertou. Se cai, entra em pânico. Ou seja, ele comprou ação, não comprou empresa, eu faço exatamente o oposto. Depois que eu compro, eu paro de olhar o preço e começo a olhar o negócio. Eu quero saber, continua lucrando? Continua distribuindo? Continua crescendo com responsabilidade? Continua valorizando o acionista? Se sim, eu compro mais quando posso. Se não, eu substituo sem pressa, mas sem apego. O mercado te seduz com o movimento. Mas a verdade é que quem vence nesse jogo não é quem observa mais, é quem aguenta mais. Não emocionalmente e estruturalmente. Quem tem renda recorrente aguenta qualquer oscilação. Quem depende de preço vive refém do humor do mercado. E eu te digo com clareza, o patrimônio que eu construí não foi ganhando dinheiro, foi acumulando participação e reinvestindo dividendos. Dividendo não é renda extra, é ferramenta de aceleração patrimonial. É geração de riqueza real, que reforça seu caixa mesmo quando o mercado está contra você. Quando eu olho para tudo que construí nesse mercado, eu não vejo sorte nem genialidade. Eu vejo disciplina, paciência e uma postura inegociável diante do dinheiro. Eu invisto para gerar riqueza e não para brincar de adivinhar preço. E é por isso que eu te afirmo, qualquer pessoa pode chegar lá desde que aceite caminhar com consciência e não com ansiedade. Porque o que te fará vencer não é começar com muito dinheiro, é começar do jeito certo. Entender que cada ação comprada é um tijolo de liberdade, que dividendo é renda que se multiplica, que o tempo é seu aliado desde que você se torne sócio e não apostador. Então eu quero saber e me responda aqui nos comentários. Você está disposto a construir patrimônio de verdade, pensando em décadas
Ou vai continuar procurando atalho e torcendo para acertar o próximo papel que explode? Porque se você fizer parte do primeiro grupo, eu posso te ensinar a investir como sócio e não como espectador. E se esse vídeo te fez pensar diferente, curta, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e se inscreva, porque enquanto a maioria segue procurando o momento certo, eu sigo construindo renda, um dividendo por vez.